Oi, Fábio, boa tarde. Tava com saudade de vir aqui já. Também, estava com muita saudade. Boa tarde, pessoal. Pois então, labirintite, tontura. Eu acho que quem não tem, conhece alguém que tem, né? Exatamente, bem comentado. Alguém que tem, alguém da família, alguém envolvido, né, Camila? Sempre conhecemos alguém que passa por essa situação. Vou pedir para a produção que já assim está deixando o @ do Instagram lá para vocês também estarem avaliando todo o conteúdo que ela tem digital no Instagram e, claro, tendo alguma dúvida pontual, você também assim esclareça com ela. Camila, então vamos esclarecer essas dúvidas para os nossos telespectadores. Qual que é a diferença das tonturas para o labirinto? Então, é um tema muito falado, muito popular, mas as pessoas não sabem a diferença, porque pouco é explicado sobre isso, né? Então, labirintite é uma coisa e tontura é outra, por incrível que pareça. Então, o que é comum? A gente fala, ai, tô com labirintite. Minha labirintite atacou. Né? É muito comum a gente ouvir falar, minha avó atacou a labirintite, enfim. Que é o quê? Tudo girou, né? Tá tudo girando, tá tudo instável, a sensação de desequilíbrio. Porém, a labirintite é diferente das tonturas convencionais. Labirintite quase ninguém tem, por incrível que pareça. Olha que quase interessante você falar isso. A labirintite, ela é uma infecção do ouvido interno, lá dentro do nosso sistema auditivo, que ela é uma infecção tão grave que ela deixa a pessoa, né, que sofre com isso, hospitalizada. Então, a consequência da labirintite é uma tontura muito forte, em que ela vai girar demais, precisa ser hospitalizada, surdez momentânea, por uma infecção. Então, para você ter labirintite, o seu ouvido tem que estar infeccionado ou inflamado. Já as tonturas, elas existem em diversos tipos. Por exemplo, você tem aquela tontura no carro. Ah, entrei no carro, fiquei um pouco tonta para usar o celular. Tipo uma vertigem? Isso, fiquei enjoado. Supermercado, shopping, que tem muita gente, muita informação visual. É um tipo de tontura chamada cinetose. Então, é um tipo de tontura. Perfeito. Tontura nos movimentos específicos. Você fez o movimento bruscos, assim, né? Tá na cama, levanta rápido. Exato, crise giratória. Então isso é uma vertigem postural, que é dependendo da postura que você tá e os cristais do ouvido que estão lá dentro são responsáveis pelo equilíbrio. Pode ser considerado isso uma ação normal? Não. Essas tonturas, como você comenta, tanto no carro, né, de enjoo ou tonturas momentâneas, essas vertigens, ou ao se levantar bruscamente também ter isso, não é considerado normal, então? Não. Normal é quando nós temos aquela tonturinha rápida que escurece. Tá. Então, se fez isso aqui, sabe a queda de pressão? Tá. Essa é normal. A grande maioria, né, das pessoas tem, às vezes fez um movimento rápido, mas ela dura segundos. Então, escureceu, voltou, isso é normal. Perfeito. Agora, a tontura frequente e persistente é um distúrbio do labirinto, né, que faz parte do nosso equilíbrio do corpo ali. E por que muitos deles, quando vamos tentar detectar por exames, não aparecem? E também tão pouco, às vezes, os remédios fazem efeito. Sim, gente, isso é uma dúvida muito grande, porque a maioria das pessoas que tem a labirintite toma remédio uma vida. Pois então. Então você sofre com tontura e tenta amenizar com o remédio, vai piorando, porque o remédio não faz o efeito desejado, e aí acaba que o labirinto vai danificando. Muitas não aparecem em exame, Fábio, porque quando se trata de labirinto, se trata de percepção do corpo no ambiente, movimento. Sim. E alguns testes físicos é que vão detectar isso. Por exemplo... tipo quais, Camila? Fecha o olho, coloca os braços assim, cruza na frente. Você vai sentir talvez o seu corpo balançando. Isso é um problema de labirinto. É uma tontura com um déficit do seu labirinto. Vou dar mais um teste. Olhos, você fixa num ponto e movimenta só os olhos para um lado e para o outro, e isso gera desconforto. É um déficit de labirinto. Nos exames isso não acusa. Quando que acusa em exame? Uma labirintite mesmo, que é infecção, ou se você tem perdas de função do labirinto mais graves, que vão ter tonturas como consequência. Mas essas tonturas mais rotineiras, muitas vezes é teste físico em consultório apenas. E você faz isso lá no seu consultório quando as pessoas chegam reclamando para ti das tonturas, né? Você estava comentando comigo que inclusive essa questão de idade vamos desmistificar, né?
porque até crianças e adolescentes estavam me falando, né? Qual é o motivo crucial disso? O principal é infecções de ouvido, né? Otite, dor de ouvido, gripes fortes, sinusites extremas que mexem com toda a parte de ouvido e a nossa região visual, nasal. Tudo isso pode afetar o labirinto. E a vertigem postural, que é uma das mais comuns, porque fez um movimento brusco, soltam os cristais que a gente tem dentro do ouvido. Nós temos cristais dentro do nosso ouvido, que são pedrinhas de cálcio responsáveis pelo equilíbrio do corpo. Então esse é o tipo de tontura mais comum, inclusive nas crianças, porque elas brincam, caem, pancada. Sim, estão direto em movimento. Isso, então essa tontura é aquela tontura mais giratória rápida, mas que volta o tempo todo. Então infecções e a vertigem postural são as causas mais comuns de tontura. Aí, para quem está curioso, quer saber um pouco mais, entra no Instagram da doutora Camila também, que lá vai ter todas as dicas, e também vai visitar ela na clínica dela, que fica na Vitalis, certo? Isso. Na Rua 2.700, Camila, me corrija se estou certa. O meu consultório fica na Rua 2.700, entre a Avenida Brasil e Terceira Avenida, e eu também atendo de forma online, Brasil todo, Portugal e Austrália foi onde nós já chegamos. Aí fica uma dúvida, o online é tanto quanto eficiente? Sim. Por quê? Isso, explique para os nossos telespectadores que não moram na nossa região e ficaram curiosos. Isso, o que começou a acontecer? Muita gente de fora me procurava e eu senti uma certa uma impotência de não poder tratar essas pessoas que estão longe. Então eu criei um método. Como há 12 anos eu atuo nessa área, eu criei um método para o ambiente virtual. Legal. Então você precisa passar por uma pré-consulta no nosso WhatsApp, né? Sem custo, sem compromisso. Você pode entrar através do link da bio do meu Instagram. Lá nós vamos fazer um pré-atendimento para qualificar. Essa qualificação são algumas perguntas, você responde ali. E se você está apto ao atendimento online, aí nós vamos te explicar como funciona. Se tem aptidão para fazer, dá para fazer o tratamento inteiro sem nenhum problema. Tanto que muitos pacientes de Portugal já curaram as tonturas assim. Que você faz já esse atendimento. Inclusive, passa também para os nossos telespectadores que você já tem um bom ano de estrada na sua área de profissão, muita experiência, inclusive, né? São 12 anos, né? Desde que eu estava na faculdade fazendo TCC, foi sobre tontura, vertigem, labirintite, e de lá para cá eu vim me especializando e atendendo. Então estou há 12 anos trabalhando na área da reabilitação vestibular. Que bom, né? A gente poder contar com profissionais que contam com essa expertise, essa experiência, essa dedicação mais pontual, especializada, porque às vezes a gente vai em inúmeros médicos para descobrir de fato o que é uma tontura que é tão desagradável, né, gente? E assim agora temos a solução com alguém da área da fisioterapeuta que é especializada nisso. A ansiedade também pode estar gerando essas tonturas? Isso, inclusive, é até diagnosticado por alguns médicos. A sua tontura é a ansiedade. Se você já ouviu isso do seu médico, vale a pena ouvir mais uma opinião. Por quê? A ansiedade não é o causador principal da tontura. Ela é um potencializador. Então, a ansiedade pode causar tontura e a tontura causa ansiedade. Perfeito. São duas combinações. Mas, o que pode realmente causar tontura falando de parte psicológica? Vertigem fóbica. Se você passou por um trauma, um estresse, algo de choque psicológico muito forte, isso pode afetar, né? Afeta o seu organismo, começa a causar sintomas de uma tontura que fica nessa região da cabeça o tempo todo, ela não vai embora e não altera de intensidade. Então esse é um tipo de tontura. Mas quem não tem a vertigem fóbica pode adquirir a ansiedade por causa da tontura. Por quê? Você tem tontura e aí você está sempre esperando o sintoma aparecer. Perfeito. Isso começa a te causar um pânico. Você fica com medo, aí você para de fazer movimentos específicos porque causa tontura. Você para de sair de casa, de fazer coisas que fazia antes, academia, enfim. E aí você começa a ter ansiedade, porque está sempre esperando pelo sintoma. E aí vem o sintoma, piora a sua ansiedade. Então é um ciclo. Nossa. Fica uma roda, né? Isso mesmo, é uma roda, Fábio. É uma roda. Tontura causa ansiedade, que causa tontura, que causa ansiedade. E o zumbido entra em algum desses pontos da tontura? Entra. Eu não sou especialista em zumbido. Sim, tá? claro.
Mas ele entra. Se o zumbido é causado pela tontura, ele pode ir embora com o tratamento da reabilitação desta parte. Sim. Né? Então, os cristais fora do lugar podem causar zumbido e problemas cervicais podem causar zumbido. Olha, gente, que interessante essa curiosidade que a doutora Camila está trazendo pra gente. E aí, perda auditiva grave é o maior causador de zumbido hoje. Por isso que eu não sou especialista nessa área, mas meus colegas de reabilitação que atendem zumbido podem explicar melhor. Mas tem relação. Mas tem toda a relação envolvida. E inclusive é bom você estar passando a relação de não estarmos fazendo esse tratamento sozinho. Isso é um perigo, né? Então, existem muitos vídeos, né, na internet hoje ensinando a fazer a manobra do labirinto, a manobra dos cristais. E eu vou falar uma coisa bem grave, gente. Manobra feita de forma incorreta, né, mexer o seu labirinto de forma incorreta pode piorar as tonturas. E para reverter isso, é um longo trabalho. Às vezes algo simples foi provocado por uma manobra errada que vai irritar o labirinto. Eu tenho 2 casos em atendimento. É mesmo, Camila? Atualmente eu estou com 2 casos que está difícil reverter porque foi feito por má orientação, ou por conta própria, ou por uma orientação de profissional de forma errada. E aí irritou o labirinto, piorou o sintoma. O cristalzinho que era para ter ido para um lugar para passar foi para outro. Então não façam isso em casa, por favor, gente. Viu, Camila? E também para quem está com esses inícios de tontura e vertigem, a pessoa vai lá, faz a avaliação contigo, a anamnese, você vai detectar, enfim. Geralmente, para uma média, digamos, porque não dá para ter, né, exatamente a exatidão de quantas sessões precisa. Mas o que você pode estar passando para quem está em casa e está curioso sobre isso? Isso é uma ótima pergunta, Fábio, porque hoje eu trabalho com um método fechado. Ótimo. Então, a reabilitação vestibular do meu método, que foi, né, eu fui estudando há 12 anos, ela é um protocolo fechado, que é uma média de 30 a 45 dias. Então, esses 30 dias é onde nós vamos avaliar, do início ao fim, todo o seu histórico com tonturas, né? Desde quando começou, eu vou lá entender tudo a fundo. E os testes físicos, então eu vou entender de onde está vindo. Porque o que é mais importante nessa hora? Descobrir a causa. A partir do momento que eu descubro a causa, eu elaboro um protocolo. Esse protocolo, na primeira sessão já começa, a segunda é continuação, e aí depois você faz em casa, através de um aplicativo próprio. Então a gente usa a tecnologia a favor, e eu tenho um aplicativo da reabilitação vestibular. Para poder fazer uma manutenção. Exato, e o paciente é acompanhado por mim, em tempo real, dentro do aplicativo, nesse protocolo de 30 a 45 dias. Nossa, Camila, quanta informação bacana. Então, baseado em tudo isso, a gente pode dizer que as tonturas têm cura? Tontura tem cura, gente. Que maravilha ouvir isso, né, gente? Tontura tem cura. Isso é muito bom. É só a gente estar se conectando com um bom profissional, não fazer sozinho, porque às vezes uma sessão simples que a Camila pode estar te orientando a uma prevenção rápida, pode estar demorando um pouco mais, um processo mais delicado, né? Exatamente, e você não precisa depender de remédios por uma vida inteira. Ai, que fantástico, é muito bom a gente poder ouvir que há métodos integrativos que aí pode estar nos auxiliando e o melhor, havendo a possibilidade grande de ter uma cura. Adorei conversar hoje contigo, minha querida. Foi um grande prazer estar na minha casa nova, no meu cenário novo. Linda, inclusive. E te receber também, né, com essa proposta sua, já mais atualizada também, inclusive internacional. Sim, agora estamos internacional e eu agradeço o convite, Fábio. Nossa parceria já vem de tempo, né? Exatamente. E é muito bom poder divulgar as novidades sempre aqui. Maravilha, muito obrigada por hoje e sempre que quiser, portas abertas do Chá das 5 para você. Pode deixar, voltarei.